Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius, seu professor de Física, e neste vídeo nós vamos dar continuidade à correção da nossa atividade. Então pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, aumente o som do seu celular, porque está começando agora mais uma aula de Física. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa correção. E agora nós vamos fazer a questão de número 28, que é uma questãozinha assim bem tranquilinha também. Tá? Bom, a questão diz o seguinte: duas cargas pontiformes, ou seja, cargas onde o seu tamanho é desprezível, Q1 e Q2. Então a gente vai olhar aqui, Q1 já está em Coulomb perfeito, Q2 também já está em Coulomb perfeito. Q1 ela é positiva, Q2 é positiva, então a gente já sabe que a força que vai exercer sobre elas é uma força de repulsão. Tá? Elas estão separadas 1 metro uma da outra no vácuo. Então olha só, a distância 1 metro, não é isso? Então já está na unidade de medida que eu quero. E no vácuo, então se é no vácuo, eu vou ter o valor de K igual a 9 vezes 10 a nona, newtons metro aos quadrados por coulomb ao quadrado. A constante eletrostática do vácuo. Qual a intensidade da força? Então a gente vai lembrar aqui, a força ela é dada por constante K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, que divide pela distância ao quadrado. Então essa constante K já falou para mim quanto que é. Então se ela tem esse valor, eu sei que ela está no vácuo. Ela vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes módulo, pessoal, é só para tirar o valor aqui negativo. Então, se ele está positivo, não precisa nem colocar nesse módulo, não. 5 vezes 10 a menos 6, vezes Q2, que é 12, vezes 10 a menos 6, isso dividido pela minha distância, que é 1 elevado ao quadrado. Mas, pessoal, 1 elevado ao quadrado é 1, não é? Então, aqui, não precisa nem colocar nada, até mesmo porque a distância já está em metros. Então, agora basta eu resolver, multiplico, a parte inteira, 9 vezes 5 vai dar 45, 45 vezes 2 vai dar 540. 540 vezes. Agora aqui a potência é de base 10, então eu conservo a base, e se eu estou multiplicando elas, eu vou somar os expoentes. Então 9 menos 6 vai dar 3, 3 menos 6 vai dar menos 3. Bom, pessoal, aqui eu vou dar a intensidade, tá, galera? Como é menos 3, eu vou dar ela aqui em um número inteiro aqui, tá? Então o que vai acontecer? Se eu multiplico pelo número negativo, eu vou transformar isso daqui o quê? Tá? Vou sumir com isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que se eu pegasse o 540 e dividisse por 10 elevado à terceira. Mesma coisa que dividir por 1000. Então, o que vai acontecer? Quando você vai fazer essa operação em expoente negativo, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda do número, porque você está dividindo. Por isso que o expoente é negativo. Quantas vezes? Se aqui é 3, você vai andar com ela 3 vezes. Então, olha, 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,54 newtons. Tá? Ou você poderia perceber aqui, corta esse 0 com esse 0, 54 que divide por 100. Se você está dividindo, você anda com a vírgula para a esquerda do número. 2 zeros, você anda 2 vezes. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Beleza? Bem tranquila essa, não é? Então, agora, a questão de número 29, também é uma questão bem tranquila, que diz assim: no interior do núcleo de um átomo, então a gente pensa lá dentro do núcleo desse átomo. Tá? 2 prótons encontram-se a uma distância. Então, pessoal, 2 prótons. Lembra? Próton é o quê? É uma carga positiva. Então, 2 prótons, se eles se encontram a uma distância, ele vai fazer o quê? Ele vai se repelir. Tá? Porque prótons
tem o mesmo sinal, ambos são positivos, não vai se repelir, tá? A uma distância de 1 angstrom. Pessoal, o que é um angstrom? Tá? Angstrom é uma unidade de comprimento, tá? E esse angstrom, deixa eu anotar aqui, ó. Angstrom, não é isso? Tá. Ele equivale justamente a 10 a menos 6 metros. Ok? Então, se ele fala aqui, ó, a 1 angstrom, é porque a distância é 1 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? Então, o interessante aqui é porque ela já está em metro. Então, você percebe que angstrom é uma distância muito pequena, porque é 1 que divide para 1 milhão. Percebeu aí? Beleza. Aliás, 1 vezes... perdão, é 1 vezes menos 10 metros. Isso, é o que ele tem aqui, ó, 1 vezes 10 metros. É a unidade de medida de comprimento, tá? Sabendo-se que a carga de um próton, ele vale, ó, então o que ele fez? Ó, ele pegou 2 prótons, então esse próton aqui que tem carga 1, ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, não é isso? E se o outro também é próton, ele também vai ter uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e ambos são positivos, porque os dois são prótons, tá? E que a constante eletrostática, então ele deu que a constante eletrostática, que é o meu K, tá? Ele vale 9 vezes 10 a nona. Tá? Lembrando que se ele deu para você esse valor é porque ela está no vácuo. Então, substituindo na formulazinha, constante K, que multiplica o módulo de Q1, módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essa distância tem que estar em metros, essas cargas têm que estar em coulomb, e o resultado da força é dado em newtons. Tá? Então, vamos aqui, ó, constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes módulo. Lembrando que o módulo é só para caso esse número for positivo, ele é negativo, ele fica positivo. Então, como as duas cargas são positivas, precisam colocar em módulo. 1,6 vezes 10 a menos 19, né, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E isso daqui dividido pela distância. Qual distância é esse? 1 vezes 10 a menos 10 elevada ao quadrado. Tá? Bom, só apagar aqui para me continuar, para sobrar mais espaço. Perfeito, então aqui a gente vai fazer a multiplicação. 9 vezes 1,6 vezes 1,6. 9 vezes 1,6 vezes 1,6 vai dar 23,04. 23,04 vezes. Agora aqui, ó, 10 a nona vezes 10 a 19, a menos 19 vezes 10 a menos 19. Então, conservo a base, somo os expoentes. 9 menos 19 vai dar menos 10. Menos 10 com menos 19 vai dar menos 29. Dividido 1 ao quadrado é 1 vezes 10, né? Menos 10 vezes 2 vai dar menos 20. Logo, 23,04 que divide para 1 vai dar 23,04 vezes, ó, divisão de mesma base. Eu conservo a base, lembrando que a divisão é por causa desse traço aqui, ó, tá? E vou somar, diminuir os expoentes. Então, menos 29 com menos 20. Vai ficar menos 29, menos com menos vai dar mais 20. Então, menos 29 com mais 20 vai dar menos 9. Vezes 10 elevado a menos 9. Transformando isso daqui em notação científica, essa vírgula, para ser notação científica, tem que sair daqui e passar para cá. Vai ficar assim, ó, 2,304 vezes 10. Se você, para transformar em notação, você andou com a vírgula para a esquerda do número, pessoal, eu vou somar então aqui. Ó, se andou uma vez, eu somo mais 1. Se andou duas, né, eu somo mais 2. Se andou 3, eu somo mais 3, assim por diante. Então, menos 9 com mais 1 vai dar exatamente menos 8 newtons. Só que a pergunta é a ordem de grandeza da força. Então, a ordem de grandeza da força, pessoal, ela é justamente o quê? Bom, se são prótons, ó,
2 prótons é repulsão. Então, eu vou anotar aqui, ó. Então, a força de repulsão, não é isso? Ela é de ordem. Então, quando ele fala para você determinar a ordem de grandeza, pessoal, é somente essa potenciação aqui, ó. Ela é de 10 elevado a menos 8 newtons. Resultado final. Beleza, pessoal? Bom, então você pode perceber, turma, que as atividades elas são assim, bem tranquilas, mas tem que ter muita atenção na resolução, tá bom? Vamos agora fazer a questão de número 30. Então, é uma questão, essas duas questões já são duas questões bem mais complicadas, tá bom? E ela diz o seguinte: a distância D entre duas partículas eletrizadas é de 10 centímetros. Então, tenho aqui uma partícula que estão eletrizadas, não falou como que elas estão eletrizadas. Ela está aqui, ó, separada a uma distância de 10 centímetros. Aí ele diz assim, desejamos alterar a distância, então eu vou mexer nessa distância, então eu sei que a minha distância inicial vai ser diferente da minha distância final, tá? De tal forma que a força de interação fique 4 vezes a inicial. Então ele fala o seguinte, que a força de interação final, ela fique o quê? 4 vezes a força inicial. 4 vezes a minha força inicial. Tá? Não sei se você conseguiu entender a interpretação. Ó, peguei duas cargas, pá, tá? A 10 centímetros. Tá? Quando eu mexo a distância, eu vou mexer com a distância de uma forma que a força final ela seja justamente o quê? 4 vezes a força inicial. Beleza? Então, qual deve ser esse novo valor dessa distância? Então, a gente vai proceder igual na correção do exercício passado, né? Do vídeo passado. Então, eu vou dar aqui duas situações. Na minha situação inicial, vamos apagar aqui para ficar tudo muito bem detalhado. Ó. Eu vou ter aqui uma situação inicial. Uma situação inicial. Tá? Nessa minha situação inicial, né, eu vou ter realmente essa força, tá? Chamar de força inicial, e ela vai ser igual à minha constante K, que eu não sei aonde que é, se é no vácuo, na água, no xixi, vezes, vou colocar Q1 e Q2 juntos aqui, dividido por quem? Pela minha distância inicial ao quadrado, ou seja, a distância lá que está de 10 centímetros. Ó. 10 centímetros aqui é a minha distância inicial. Tá? Agora, eu vou seguir o seguinte, a minha situação final. Essa situação final é quando a distância final ela vai ser diferente da inicial, ou seja, eu vou mexer somente na distância. Tudo bem? Então, quando isso acontece, eu vou ter justamente o quê? Uma força final que ela tem que ficar igual ao quê? A 4 vezes a força inicial. Beleza? Agora eu vou substituir aqui, ó. Bom, força final é a mesma forma da força, não é? Que é a constante K, que é a mesma da inicial, tá? Porque está no mesmo lugar, você só mexeu na distância, vezes o módulo de Q1 e o módulo de Q2, tá? Porque as cargas são a mesma carga que eu só mudei a distância delas, dividido pelo que é diferente, que é a distância inicial ao quadrado, tá? Não vou mexer no valor dela agora, não. Tudo bem? Eu vou permanecer aqui, ó, distância inicial ao quadrado. Deixa eu mexer só no final. Isso vai ser igual a 4 vezes, né? 4 vezes, aliás, essa aqui como é a final, é a distância final. Isso, né? Porque eu estou essa força aqui, ó. Que é igual a 4 vezes a força inicial, pessoal. A força inicial, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser K, que multiplica Q1 vezes Q2
dividido pela distância inicial ao quadrado, que nesse caso a distância inicial aqui é 10 centímetros. Professor, mas aqui é que vou multiplicar por 4, é como se tivesse 1 aqui. Então 4 vezes isso daqui tudo é a mesma coisa, 1 vezes isso é a mesma coisa. Eu não preciso colocar, posso deixar dessa forma. Agora, como eu tenho uma igualdade de fração, eu vou ter que fazer a multiplicação delas aqui. Tá? Então vai ficar 4 vezes a distância final ao quadrado, que multiplica... Aliás, vamos fazer bem certinho aqui. Vai ficar 4, né? Que esse 4 tem que multiplicar tudo, vai ficar 4K vezes Q1 e Q2, beleza? Vezes a distância final ao quadrado. Isso vai ser igual, agora aqui, essa distância inicial ao quadrado, ela vai multiplicar tudo isso daqui, K, que multiplica Q1, Q2. Beleza? Agora vai acontecer no mesmo processo, pessoal. Olha só, se está multiplicando e eu quero achar a nova distância, né? Qual deve ser o novo valor de D, ou seja, a nova distância, esse aqui tudo como está multiplicando, eu vou passar ele para cá dividindo. Tudo bem? Quando eu passo dividindo, isso daqui vai cortar com isso daqui, porque o resultado ele vai dar igual a 1. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes a distância final ao quadrado, que vai ser igual à distância inicial ao quadrado. Bem, como eu tenho potências aqui dos dois lados, eu posso colocar uma raiz quadrada de ambos os lados para cancelar. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Esse índice eu corto, esse expoente eu corto com esse índice, vai ficar distância final, que é igual, esse índice eu corto com esse expoente, vai ficar a distância inicial. Como ele quer a nova distância, ou seja, ele quer a distância final, então 2 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar que a distância final ela vai ser igual à distância inicial, que divide por 2. Então essa distância final ela vai ser igual, quanto que é a distância inicial, pessoal? 10 centímetros, que divide por 2. Logo, essa nova distância final vai ser o que? 10 que divide para 2 vai dar 5 centímetros. Beleza? Resolveram? Tudo tranquilo? Bom, essa aqui é um pouquinho mais complexa, eu entendo vocês, né? Os vídeos estão ficando grandes, mas é necessário para a gente fazer a correção de uma forma muito bem explicada, tá? Agora, vamos fazer aqui a nossa última questão. Então, pessoal, a questão agora é de número 31, tá? Essa questão de número 31, ela vai exigir um pouco mais de interpretação, tá? Porque ela é um pouco mais complicada. Só que ela fala assim, duas pequenas esferas idênticas, tá? E condutoras são eletrizadas com cargas. Então, ele pegou aqui, duas esferas. Pegou aqui essa esfera e eletrizou ela com a carga mais Q. Pegou essa outra esfera e eletrizou com a carga menos 3Q. Tá? E colocar ela a uma certa distância qualquer, que eu não sei qual, uma da outra. A força elétrica de atração entre elas apresenta modo F. Então, essa primeira situação aqui tem uma força elétrica dada por F, que vai ser uma constante, vezes Q1, né, vamos usar Q1 e Q2 normal, Q1, né, módulo Q2 dividido pela distância ao quadrado. Aí ele diz o seguinte, se colocarmos essa esfera em contato, então essa aqui é a primeira situação, tá? A segunda situação, que ele fazer o quê? Olha só, colocá-las em contato. Vou chamar aqui de segunda situação, vai colocar ela em contato. Quando eles colocam ela em contato, não vai alterar a carga total. Nós sabemos que quando você coloca dois corpos eletrizados, ele vai ter troca de elétrons entre um e outro, ficando com a mesma quantidade de carga, tá? Só que ele não altera a carga total desses dois elétrons, né? E em seguida, elas forem levadas de volta. Então, o que ele fez? Pegou as duas cargas aqui, tá? Eletrizou elas, colocou em contato.
Quando elas tiveram as cargas em equilíbrio, ele voltou ela para a mesma distância e ele pergunta agora o seguinte: o que podemos dizer da força de interação entre elas? Ou seja, o que eu posso dizer dessa força final? Entenderam aí? Pegou as duas esferas, tá? Colocou em contato. Quando ele coloca em contato, tá? Ela tem ali uma troca de elétrons, ela fica com a mesma carga, as duas com cargas iguais, mas não altera a carga das duas juntas. Depois que fez isso, ele voltou elas para aquela distância e pergunta: e agora, cara? O que aconteceu com essa força? E é isso que nós vamos descobrir agora. E a terceira situação que eu vou ter é justamente a força final. Então eu tenho aqui, ó, essas três etapas que eu preciso calcular, tá? Vou colocar nesse cantinho aqui, ó. A segunda parte é o que? É o contato, tá? E a terceira parte é calcular a força final. Essas três etapas. Bom, então agora que eu fiz isso, galera, olha só o que eu vou precisar fazer. Primeira coisa é a situação 1. Situação 1, tá? Então, a situação 1, eu sei que essa força, tá? Força inicial, vou chamar de situação 1, ela vai ser igual à minha constante K vezes o módulo de Q1, tá? O que é o módulo de Q1, pessoal? Quanto que vale Q1 mais Q? Vezes o módulo de Q2, ó, Q2 como é menos 3Q, e você coloca ele dentro do módulo, ele vai ficar mais 3Q. Certo? Isso daqui dividido por quem? Pela distância inicial ao quadrado. Tá certo? Agora, resolvendo isso daqui, tá? Eu posso dizer que essa força inicial ela vai ser igual a... Esse 3 vai ser o quê? 3 que multiplica K vezes K vezes K. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Isso daqui dividido pela distância ao quadrado. Bom, aqui eu acho que eu não tenho muita coisa para se fazer, não. Tá? Então, vamos parar aqui por enquanto. Agora, eu vou calcular a segunda situação. Qual que é a segunda situação que tem no exercício? O contato. Quando eu coloco as duas esferas em contato, pessoal, a minha nova carga, chamar de Qn, a minha nova carga ela vai ser o quê? Lembra? Se você coloca dois objetos em contato aqui, ela vai ter troca de elétrons até entrar em equilíbrio, até as quantidades serem iguais. Então eu vou pegar aqui a primeira carga, que é Q, né? Mais a segunda carga, que é menos 3Q, e vou dividir por 2 para tirar a média para saber com quanto cada uma vai ficar, já que elas entram em equilíbrio. Então vai ficar Q mais com menos vai dar menos 3Q dividido por 2. Então, Q menos 3Q vai dar menos 1Q. Menos 3Q vai dar menos 2Q, que divide para 2. Corta esse 2 com esse 2. Essa nova carga ela vai ser o quê? Menos Q. Pronto. Coloquei elas em contato. Agora, eu vou calcular aqui a minha terceira situação. Qual é essa terceira situação? Eu pegando agora a nova carga, né? Essa nova carga que deu menos Q, a nova carga que menos Q, né? E vou afastá-las a uma certa distância. Né? É o afastamento dela. Vamos colocar aqui, ó, o afastamento. Tá? Que vai ficar o seguinte. Vou ter uma força final que vai ser igual à mesma constante K vezes Q1 e Q2, que agora estão em equilíbrio com a mesma carga. Então, o módulo de menos Q vai ser mais Q. Então, vezes Q2 também vai ser mais Q. Aliás, vamos fazer passo a passo, ver se não tem entendendo. Né? Módulo de Q1, quem é Q1? Menos Q. E o Q2 também vai ser menos Q. Por quê? Porque se entrou em contato, agora elas têm a mesma carga. Isso dividido pela distância, né, ao
quadrado. Então aqui, pessoal, vai ficar o seguinte, tá? Essa força final, ela vai ser exatamente K vezes, ó, menos Q vai ficar mais Q, menos Q, módulo de menos Q vai dar mais Q, que divide pela distância ao quadrado. Então essa nova força final, ela vai ser o seguinte, vai ser K, né, vezes Q, é Q ao quadrado, que divide pela distância ao quadrado. Então, olha só, pessoal, se a gente agora for observar o que aconteceu, vamos lá na força inicial. Vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Para esse verde aqui, ó. Então, agora eu vou pegar minha força inicial, tá? Quanto que ficou a minha força inicial lá? Olha só, pessoal, minha força inicial aqui, ó, né? Ficou 3, que multiplica K vezes Q quadrado, que divide pela distância ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar a força inicial, ela vai ser igual a, turma, 3 vezes, o que é isso daqui, ó? Se você observar, K vezes Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado, olha ele aqui, ó. Ele equivale a quem? A força final. Aí eu pergunto para vocês, o que é o exercício que é lá no começo? Olha só, né? A nova força, então, que é a força final de interação. Então, vou isolar a força final aqui, ó. Então, esse 3 está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Então, a força final, ou a nova força, ela vai ser igual à força inicial dividida por 3. Ou seja, a nova força de interação, ela é repulsiva, tá? Ela vai ser repulsiva. Professor, não é repulsiva não, professor, porque lá fala que é positivo e que é negativo. Só que, quando elas entraram em contato uma com a outra, elas não trocaram elétrons e ficaram com a mesma carga. E essa mesma carga aqui, ó, olha aqui a mesma carga aqui, ó, negativa. Então, a força é de repulsão, tá? Então, essa força de interação é repulsiva, ela é repulsiva, tá? Ela é repulsiva de intensidade. Qual que é a intensidade dela? De intensidade, né? Igual a, bom, olha só, igual a força final, né? A nova força, pô, a força final, ela ficou de quanto? Ela ficou igual a 1/3 da minha força inicial. Então, a força de interação ela é repulsiva, tá? E de intensidade igual a 1/3 dessa força inicial. Beleza, galera? Bom, então, turminha, finalizamos aqui uma aula, né, com um vídeo com quase 30 minutos, que vídeo gigantesco, mas infelizmente eu precisei fazer dessa forma para explicar de uma forma muito bem detalhada esse exercício, para na próxima aula a gente passar para conteúdo novo, beleza? Então, galera, sem mais delongas, muito obrigado, tá? Um abraço em vocês, até a próxima aula e bons estudos. Tchau!